Salve Maria, que é o terceiro vídeo do reverendo Augusto Nicodemo falando da igreja, né, que a igreja católica se corrompeu, diferença da reforma protestante, que voltou à origem e tal, etc, né? Olha só. Com os famosos 5 pontos da reforma protestante. Primeiro ponto, somente a Escritura. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a revelação de Deus e somente ela é a fonte de autoridade para tudo aquilo que nós praticamos e que nós cremos. Não a tradição, não o magistério, não novas revelações, não um papa infalível, mas liberdade para leitura e investigação sob a orientação do Espírito Santo. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo falando na Escritura e assegurando isso em nosso coração. O segundo ponto de diferença é que na reforma somente Cristo salva. Ele não precisa da ajuda de Maria, não precisa da ajuda dos santos, eles odeiam Maria, né, meu? Dá pra ver que é vomito de Satanás. É mediante a obra completa, redentora, eficaz, final. A santidade da Virgem Maria incomoda. Isso que é verdade verídica, né? Efetiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que já foi feita de uma vez por todas e não se repete na missa, conforme as palavras do ministrante. Em terceiro lugar, na reforma, somente a fé, não por obras, não por participação humana. E até mesmo a fé é um dom de Deus. É Deus quem concede a graça de estendermos a mão vazia para receber graciosamente a redenção plena que nos é dada mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente a graça. E essa graça nos é ministrada pelo Espírito Santo através das Escrituras, não através de sacramentos, não através de mediação humana, não através da igreja, mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. Que cagada essa reforma protestante, né? Olha só que interessante, né? Aqui eu já estou quebrando todos os conceitos, todos os princípios. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, eu estou passando por cima disso, que se é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, então nós temos que seguir a fé e a pregação que foram ensinado e anunciado por esses apóstolos, que são os discípulos que Cristo escolheu, as apóstolos 1:2, certo? Se eu for dar ouvido a essa reforma protestante, eu vou estar renegando isso. E 2 Tessalonicenses 3:15 também é a tradição também. O apóstolo fala, 2 Tessalonicenses, ó como dá para se combater com a Escritura. Mas como eu vou seguir essa reforma protestante, somente a Bíblia, que a Bíblia fala que nós temos que seguir a tradição. De quem? De nós, dos apóstolos. Efésios. Olha só. Esse é o terceiro vídeo, né? 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Olha só. Então a gente já está saindo desse princípio, estamos saindo desse fundamento edificado pelos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo, que Cristo ele é o próprio fundador da igreja, e Cristo deixa o pastoreio, o seu líder, João 21:15-17, a Pedro, e muda o nome de Pedro para Cefa, que irá ser a pedra dessa igreja, de edificar a igreja. Que interessante. Mateus. Com a reforma protestante, estou passando tudo por cima desses valores bíblicos e escrituramente falando. E também, se eu for abraçar essa fé, essa reforma protestante, eu estou negando isso aqui, ó. Mateus 16 até o 18. A revelação que revelou a Pedro foi Deus, o Espírito Santo. E Cristo profetiza, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra, Pedro é essa pedra, Pedro é pedra, João 1:42, Pedro é a pedra. Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre essa pedra edificarei minha igreja. O inferno prevaleceu. Em 1700 ali, pelo Martinho Lutero, que se apostatou da fé e foi fundar outra igreja. Então, essa profecia aqui é um engano.
Cristo errou na sua profecia. Que Martinho Lutero fundou outra igreja. Cristo está falando que ele fundou a sua igreja. E edificou sobre o pastoreio de Pedro. Por que Martinho Lutero fundou outra igreja, então? Então essa profecia aqui está errada. Então uma reforma protestante é a origem. É a verdade. Não está aqui sob ti, Martinho Lutero, em 1700 eu irei fundar a minha igreja. Essa igreja que eu estou profetizando aqui, essa igreja vai se corromper com o passar do tempo. E vai surgir um franciscano que é membro dessa igreja, vai fundar uma igreja verdadeira que eu vou profetizar. Não está aí escrito isso. Então, se eu for escutar essa pregação desse herege, eu estou quebrando todos os valores biblicamente. Estou perturbando, estou destruindo a escritura. É melhor catar a escritura e jogar no fogo e tacar fogo. Porque a escritura é uma farsa. O magistério é uma farsa. O fundamento dos apóstolos é uma farsa. A palavra é uma farsa. Cristo é mentiroso. Cristo é uma farsa. O Espírito Santo piorou. Papai. Se eu for abraçar a fé desses protestantes. Que a Bíblia fala que o Espírito Santo tornou essa igreja pública. O Espírito Santo inspirava os apóstolos para pregar, dar a vida para essa igreja. O Espírito Santo inspirou Pedro ali e falou: tu és Cristo, Cristo. Celício és tu, Simão. Mas foi a carne o seguinte, mas meu Pai que está no céu. Eu declaro, tu és Pedro. Que a Bíblia fala que só tem uma igreja. Celular. Ajudar? Uma só igreja. Você está entendendo? Essa visão louca desses pastores, desses hereges, desses teólogos, desses historiadores, desses... Cara, olha aqui, ó. A profecia já diz bem claro. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, as portas do inferno prevaleceu contra essa igreja que Cristo fundou e fundamento dos apóstolos. Pela visão desse pastor, a igreja se corrompeu. Então, o Espírito Santo não é infalível? Deus não é infalível com a sua profecia? Ou Martinho Lutero é mais que Cristo? É mais que o Espírito Santo? Que interessante, cara. Como o cara coloca uma baboseira dessa aí e não prova nada biblicamente? É só a escritura, só na fé, só na graça. E não conta os princípios que Cristo pregou quando o apóstolo Paulo está falando. Como você vai ser salvo que só a fé basta? Só a escritura basta? Que a escritura vem da igreja. Como você vai interpretar a escritura? Como você vai pregar a palavra sem a interpretação desse Espírito Santo que está sobre essa igreja, sobre esse pastoreio, sobre essa igreja que se tornou pública, sobre ti, Pedro, de ficar em uma igreja? Como você vai fundar outro fundamento, outra igreja, várias denominações? Então, a Universal é a verdadeira igreja, a Assembleia é a verdadeira igreja, a Mundial é a verdadeira igreja, a Plenitude é a verdadeira igreja, a Luterana é a verdadeira igreja, a Adventista é a verdadeira igreja. Essa igreja aqui é uma farsa. Católicos, sai da igreja católica e começa a ir para a igreja protestante, porque a igreja protestante é a verdadeira. Martinho Lutero é a solução. A profecia não está aqui sobre Pedro, como diz a escritura, está sobre Martinho Lutero, pela visão desses protestantes. E a escritura também é uma farsa. Cata toda a sua Bíblia e joga tudo no lixo, porque não tem interpretação do magistério. O magistério é uma farsa, o magistério é corruptível. A Bíblia diz, a tradição, vai dar tradição. A tradição vem do quê? Do magistério. E a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. A verdade será conhecida pela igreja. E o protestante vem e fala ao contrário. Não, essa igreja se corrompeu. Interessante. Satanás, ele prega a palavra, cara. Ele prega o evangelho. Ele prega o quê? Que essa igreja se corrompeu. Ele prega que Pedro não é a pedra. Ele prega que Maria não é pecadora. Maria é adúltera. Maria, etc. Aí, o Satanás, ele prega que essa igreja é idólatra. Essa igreja tem vários deuses, ídolos. Maria não salva. Cristo não salva. A igreja não salva. O que salva é a reforma protestante. E a Bíblia pela visão da igreja, pela interpretação da igreja, é uma farsa. Você pode ter uso pessoal, interpretação pessoal da escritura. Mateus, para finalizar o vídeo, tem mais vídeo dele. Aqui, ó. O diabo, ele tem interpretação pessoal também da escritura. Sem a visão do magistério, sem a visão da igreja. Mateus 4, 5. Se você ler tudo, você vai entender. O Espírito Santo levou Cristo para o deserto, para ser tentado. Certo? E o diabo também, ele é espírito. O diabo estava fazendo o quê? Pregando a palavra.
para Cristo. Mateus 4,6. Demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Salmo 91, ou Bíblia Católica 90. Tá pregando ou não tá pregando? Mesma coisa que esse Satanás, que esse demônio, que esse tem poder para transportar Cristo na altura daquela montanha e pregar o evangelho para Cristo. Essas igrejas vindas de homens têm. E Cristo rebate que ele é a igreja, porque ele é a palavra com a palavra. Como vamos refutar esses falsos profetas? Com a palavra. Como Cristo refutou Satanás com a palavra. Disse Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O que é não tentará o Senhor teu Deus? Pregar contra os princípios bíblicos, contra o magistério, contra a igreja, contra a sucessão, contra outro evangelho. Perturbando, denegrindo, distorcendo a escritura. Para perseguir a verdadeira igreja. Desculpa, cara. Tem palavras fortes aí, mas eu amo essa igreja. E a escritura. Porque a escritura vem dessa igreja. Por isso que estão unidos. Ele vai recomendar aos protestantes ler o catecismo, né? É perigoso, hein, Augusto? Cuidado com o protestante ler um catecismo, se apaixonar pela igreja e virar católico, né? Isso que está acontecendo aí com alguns protestantes, né? Tem outro vídeo, depois eu vou colocar, que ele fala também. Ele fala: vocês protestantes, estudam o catecismo para você entender a base da igreja. Cuidado. Muitos que estudam a doutrina, o magistério, a tradição, se convertem para essa igreja e começam a amá-la, essa igreja, e começam a refutar você. Aqui, ó, catecismo, ó. Página 34, versículo 80, ó. A tradição e a escritura estão entre si, estritamente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte. A igreja e a escritura é a mesma fonte. Divina. Forma de um certo modo, um só todo, e tenda para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se fecundam na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Essa igreja se corrompeu? Essa igreja não só acredita só na sola escritura. Não só na fé, só na fé, né? Só na graça, não. Tradição, magistério e escritura. Fé sem obra é fé morta. Né? Cuidado, ó. Você protestante, lê isso aqui e se apaixonar pela igreja. Cuidado. Salve Maria, esse aqui é o terceiro vídeo. Não acredita nesses caras. Ó. Oséias 4,6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Se deu um católico que não tem entendimento da escritura, vira protestante. Porque essas pregações deles são bonitas. É seduz mesmo. A pregação do Satanás, ele seduz mesmo. Para o engano. A pregação do evangelho é uma pregação dura, dói, machuca. Mas te converte. Te cura e te liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira pregação irá te libertar desse veneno protestante. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.